Fala aí pessoal, bora lá falar sobre a função deslock. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque essa função ela é um pouquinho mais complexa, mas não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, beleza? Bora lá. Primeiramente, para que serve a função deslock? A função deslock serve para a gente delimitar um grupo dentro de um grupo maior. Então, às vezes a gente tem uma tabela, por exemplo, como essa aqui, ou às vezes a gente tem uma listagem gigante. Ó, aqui, ó, tem uma listagem com 1000 nomes. Imagine que eu vou querer encontrar uma pessoa aqui, ia ser improdutivo ficar procurando o nome da pessoa aqui, certo? Então, por exemplo, eu posso ter essa aplicação aqui, onde eu digito só uma coisa, uma parte do nome da pessoa, e ele vai listar apenas as pessoas que têm aquela ocorrência dentro do nome. É muito mais assertivo para a gente fazer dessa forma, tá? Então aqui eu mostrei para vocês duas aplicações, né? Assim e assim, que podem aparecer. Mas não se foquem aqui, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar sobre a função deslock. Como ela funciona? A função deslock funciona que, primeiramente, a gente tem que delimitar para ela um ponto de partida, um local onde ela vai sair. Beleza, então eu delimitei que a célula P13, essa vermelhinha aqui, vai ser o ponto de saída. Beleza? Delimitando isso, ela vai me perguntar, tá bom, eu vou partir daqui. Quantas linhas você quer que eu ande? Quantas linhas você quer que eu me desloque? Se eu for contar, eu quero essa tabela verde aqui, tá bom? O que eu quero de retorno é essa tabela verde. Por quê? Porque eu preciso trazer a comissão da Charla, beleza? Então, se eu pegar daqui até chegar na minha tabela verde, eu tenho quantas posições? 6, certo? Então significa que se ele sair daqui, se deslocar 6 linhas para baixo, ele vai chegar exatamente no começo onde eu quero. Então era isso que ele tem que fazer. 6. Daí você vai falar, peraí, aqui não está escrito 6. Mas muito mais simples do que eu simplesmente ficar aqui, ó, selecionando e vendo. Imagine que essa tabela é muito maior, tem muito mais coisa, ia dar muito trabalho fazer isso. É muito mais simples eu simplesmente achar a primeira ocorrência com a função corresp de vendedor. Ela é vendedora, então eu sei que a primeira ocorrência de vendedor é na 6, ó, que vai dar a mesma coisa dentro do meu intervalo aqui, ó, dá 6. Entende? Então foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei a palavra vendedor do O14 ao O23. Então aqui, ó, O14, O23. Ele achou a primeira ocorrência, o índice, a Corresp vai fazer isso, né? Vai achar a primeira ocorrência e vai me dizer 6, que é exatamente o que a gente acabou de contar. Próxima. Aí depois ele vai me perguntar, beleza, já sei que eu tenho que ir 6 para baixo. Quantas eu vou para o lado? Quantas colunas eu me desloco? Como eu já estou na primeira coluna da tabela que eu quero, eu não vou falar para ele se deslocar nada. Então, por isso que eu coloquei 0, né? Eu coloquei 0 aqui. Então, não precisa, ponto e vírgula. Próximo item, ele vai me perguntar, tá bom, beleza, eu sei onde começa, mas qual que é a altura? Qual que é a altura do que você quer de retorno? No nosso caso aqui, ó, a nossa altura, ela é de 5, ó. 5 linhas é a nossa altura. Mas tem um jeito mais fácil disso aqui. Você vai ver de volta que aqui não está escrito 5. Ué, mas por que você não escreveu 5? Não é muito mais simples eu simplesmente contar a quantidade de vezes que aparece a vendedor? Porque se imagina que essa tabela é alterada, acrescentam mais uma linha aqui e fica 6. Aí eu coloquei 5, vou ter que voltar a mudar a fórmula. Você entendeu? Então eu não preciso fazer isso. Então eu venho aqui e conto a quantidade de vendedores que tem. Se alguém acrescentar uma nova linha, vai colocar vendedor de volta. Logo, a gente vai ter uma sexta linha sendo contabilizada também. Não tem problema, né? Então, um conte C básico do intervalo aqui dos vendedores, da palavra vendedor, que é o cargo dela. Então aqui ele já vai me devolver 5 também, beleza? Aí ele vai me dar, tá bom, agora eu sei onde começa, eu sei qual que é a altura, mas eu preciso da largura, eu preciso né, do tamanho dessa tabela. Ah, beleza, então eu sei que aqui é 3, porque a gente quer essa tabela verde, então eu tenho que ela é 6, 3. Então aqui a gente já determinou. Ah, essa aqui por que você não fez uma fórmula? Porque esse aqui é estático, não vai mudar, beleza? Então, 3 e fechou. Aí, beleza, você fez aqui. Qual que é o retorno disso? O retorno disso é isso aqui, ó. Esse aqui é o retorno. Que é esta tabela aqui, ó. 0, 0,5, 0, 0,5, 0,7, 0. Ó, a cada 3 valores, ó, você vê que está separado por barras colunas, ó. 0, 0,50, ó, 0,050. Depois, ponto e vírgula. 0,5, 0,7 e 0,012, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, então, beleza, eu tenho retorno. Tá bom, mas o que eu faço com isso aqui, ó? O que eu faço com isso aqui? Eu posso fazer um PROC-V, por exemplo, com esse deslock. Aqui eu tô fazendo um PROC-V. Quer ver? Eu vou isolar essa forma aqui. Aqui tem um se erro, caso dê erro para ele não aparecer erro ali para vocês.
Mas ó, aqui se eu colocar para vocês, vocês vão conseguir ver que eu tô fazendo um PROC V, ó, eu tô fazendo um PROC V do X15. O que que é o X15? É aqui, ó, essa porcentagem aqui, ó, que eu vou usar para fazer o cálculo da comissão. Eu estou fazendo um PROC V do X15 no resultado que é o desloque. Ah, dá para fazer um PROC V que não seja numa tabela? Gente, esse retorno aqui, ó, é uma tabela. Essa é a representação de uma tabela. Só que isso aqui é uma tabela calculada. Você não é acostumado a fazer tabela calculada. Você é acostumado a visualizar a tabela. Essa tabela aqui não é uma tabela que existe, é uma tabela que ela é criada no momento do cálculo. Então, eu posso usar tabelas calculadas para fazer outras fórmulas sem problema nenhum, assim como eu uso uma tabela normal. Então, o que eu estou fazendo aqui é um PROC V dentro da tabela. Eu poderia chamar essa tabela aqui, ó, por exemplo, isso aqui, agora que vocês sabem é uma tabela, eu poderia chamar esse nome aqui de nova tabela, por exemplo, e aqui colocar tabela, entende? Eu poderia fazer isso, colocar nova tabela, eu criar um nome lá, do jeito que eu já expliquei para vocês como criar nomes. Eu poderia criar um nome, colocar essa fórmula do desloque, escrever nova tabela, e aqui eu colocaria nova tabela. Não tem problema, né? A fórmula ela fica um pouco mais complicada, mas nesse caso você já consegue sem precisar ficar refazendo nada, sem precisar ficar mudando tabela, porque imagine que você vai receber isso aqui de um setor desta forma. Então, você recebe dessa forma, imagine se você fica separando. Toda vez que você recebe, você tem que ficar separando. Toda vez que você recebe, você tem que ficar separando. Aí acontece algum erro na hora de separar, você acaba colocando no valor errado ou colando no lugar. Não tem necessidade de ficar mexendo nos dados. Você pode simplesmente usar a função deslock. Ah, mas a função deslock ela é um pouco mais complicada. Ela é, mas ela não é um bicho de 7 cabeças. É só questão de prática. E dá para fazer muita coisa com isso, beleza? Então é isso por esse vídeo. Valeu, falou!